Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Rocco, eu sou coordenadora de enfermagem na Unidade de Internação de Terapia Celular, aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. Trouxe como convidada hoje a Gabriela Quartieri. Gabriela é enfermeira há 9 anos, especialista em oncologia e hematologia. Muito bom ter você aqui com a gente, Gabi. E Obrigada. nosso assunto de hoje vai ser um bate-papo aqui no Hematocast sobre cuidados de enfermagem na Unidade de Internação de Oncohematologia. É uma honra estar aqui com você, Gabi, para falar sobre uma coisa que a gente tem muito orgulho, que são os cuidados de enfermagem. A gente está aqui próxima à Semana do Profissional da Saúde, a Semana da Enfermagem, então a gente quer ter muito orgulho de falar desse tema, tá? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E vamos lá, vou tentar ajudar no que puder. Legal. Eu sei que trabalhar na minha enfermaria de oncohematologia, transplante de medula óssea, terapia celular é um desafio diário, né? A gente tem que estar em constante atualização, constante Uhum. busca por novos conhecimentos, com tanto de terapia nova que a gente vê surgindo por aí, né, Gabi? E eu acho que hematologia nos remete bastante a hemocomponente, não tem como separar as Sim, duas coisas, né? E a gente sabe que no ambiente hospitalar, a gente tem um risco crítico ligado à infusão de hemocomponentes, né? Apesar da gente ter a infusão em várias áreas do hospital, na hematologia a gente tem um volume bastante grande de hemocomponente. E o que sim. você considera assim crucial para dar dica para o pessoal em relação aos cuidados de enfermagem, incluindo aí a equipe técnica, sobre os cuidados e a valorização dessa infusão do hemocomponente? Certo, acho que primeiro a gente tem que falar da importância que é o enfermeiro envolvido nesse cuidado do paciente, né? O nosso paciente hematológico, oncohematológico, ele precisa muito de transfusão de sangue, transfusão de plaquetas. E aqui no hospital a gente coloca como corte uma hemoglobina de 8. É um corte mínimo para a gente pensar em uma transfusão de uma hemácia e de plaquetas de 20.000. Exceto alguns casos, né, que acabam fugindo um pouquinho desse padrão. O enfermeiro, ele tem muita autonomia aqui no hospital, né, de uma relação muito grande com a equipe médica, onde a gente recebe, às vezes, um resultado de pânico do laboratório, ou a gente vê no prontuário do paciente uma alteração, né, da hemoglobina ou da plaqueta, e a gente consegue já conversar com o médico, alinhar com a equipe do banco de sangue a prioridade ou a necessidade de ter a infusão desse hemocomponente. Então, o processo que acontece aqui é a gente solicita, a equipe médica solicita a transfusão, e aí nós, enfermeiros, a gente já alinha com a equipe do banco de sangue se tem necessidade de coletar uma amostra de sangue, para a gente conseguir ver se tem algum tipo de anticorpo ou alguma alteração, né, com esse paciente que poderia necessitar de uma bolsa específica para ele. Então, o enfermeiro está muito atrelado a isso e a gente treina muito os nossos técnicos para ter esse olhar também, né? O técnico de enfermagem, ele muitas vezes está nessa assistência direta, às vezes mais do que o enfermeiro, dependendo se for um enfermeiro de ala, que não é o enfermeiro que está 24 horas dentro do quarto do paciente, né? Como um enfermeiro de transplante de medula, por exemplo. E a gente ensina muito esse colaborador a participar do cuidado do paciente no sentido de, tá com a plaqueta baixa? O que a gente tem que olhar se esse paciente tiver algum sangramento, como que a gente aborda nesse caso, como que a gente conversa com o paciente, com a equipe médica ou mesmo com a equipe do banco de sangue para priorizar aquele hemocomponente. O hemocomponente ele foi disponibilizado, está pronto já no setor de hemoterapia e eles avisam a gente aqui no setor da oncologia, falando que está ok, a bolsa a gente pode transfundir. Então, a gente precisa verificar se esse paciente já teve algum tipo de reação transfusional, se esse paciente ele precisa de uma pré-medicação, um antialérgico ou um corticoide, o que está atrelado a essa transfusão desse paciente. Se ele for um paciente que precisa de uma pré-medicação, a gente prioriza fazer pelo menos 30 minutos antes de iniciar o hemocomponente, né? E aí, quando essa pré-medicação é feita, a gente inicia os cuidados com a infusão do hemocomponente. Então, a gente vê o catéter que esse paciente tem, né? Se é um catéter central, se é um periférico. Se for um periférico, qual é o estado que está esse catéter periférico? Se ele está com uma boa infusão, se ele está bem alocado para que a gente não tenha nenhum tipo de infiltração de hemocomponente, que pode dar uma série de complicações para esse paciente.
Então, o acesso estando adequado, a gente instala, verifica sinais vitais, o paciente não pode estar com febre também, que é um fator de reação transfusional. Então, se a gente já instala o hemocomponente no paciente que está febril, a gente pode ter um fator confundidor. Será que essa febre foi uma reação transfusional? Será que essa febre já é algo que o paciente já estava apresentando? Então, aí a gente verifica sinais, estando ok o acesso, sinais vitais, a gente instala esse hemocomponente. Aqui no hospital, a gente considera que transfusões de sangue, né, de hemácias, são, para pacientes menores de 60 anos, 2 horas de infusão, no mínimo, e máximo de 4 horas. A gente fala que 4 horas venceu aquela bolsa e não dá para continuar por conta dos riscos envolvidos, né, microbiológicos, enfim, dessa bolsa estar fora de uma geladeira. Se for paciente que tiver mais de 60 anos, o mínimo para transfusão são 3 horas. Justamente por conta de riscos cardiovasculares, para acabar não dando um volume, uma sobrecarga para o coração daquele paciente idoso. E uma plaqueta a gente infunde em torno de 1 hora, mas as reações transfusionais que circundam esse hemocomponente acabam sendo parecidas entre hemácias e plaquetas, embora seja muito mais comum a gente identificar a reação transfusional em plaquetas. Muitas vezes o paciente faz uma pré-medicação com plaquetas e com hemácias não, então isso daí é bem comum a gente ver. E as reações transfusionais que a gente precisa ficar de olho são principalmente reações alérgicas, dificuldade para respirar, o paciente pode apresentar, tosse, pápulas, aquelas vermelhidões na pele, coceira. Então, aí a gente precisa também analisar qual foi o grau dessa reação transfusional. Se o paciente ele acaba apresentando uma reação transfusional, a gente pausa o hemocomponente, a gente comunica a equipe médica, hematológica, a equipe do banco de sangue. Geralmente, o enfermeiro do banco de sangue sobe até o leito e avalia esse paciente e classifica qual o grau dessa reação transfusional. E aí a gente vê se essa reação ela é um grau que eu posso medicar com algum outro antialérgico ou uma hidrocortisona, um corticoide, e eu posso dar seguimento àquela transfusão, ou se o grau já foi maior e eu preciso interromper aquela transfusão. Então, esses são os fatores que nós, como enfermeiros e técnicos de enfermagem, a gente está muito presente e a gente consegue intervir de uma forma bem assertiva e alinhar com a equipe médica e com a equipe do banco de sangue. Se for identificado que aquela bolsa, por exemplo, de hemácias não dá para continuar porque a reação foi um grau mais alto, mais grave, a equipe do banco de sangue leva essa bolsa para o banco de sangue, pesa, e aí a gente consegue ter uma ideia de quanto de volume já foi infundido nesse paciente. E a equipe médica da hematologia determina se vai tentar uma segunda transfusão ou se não há mais necessidade, porque acabou infundindo mais da metade ou o que for determinado por eles. Então, o cuidado de enfermagem é muito importante quando a gente pensa na infusão de hemocomponentes e é uma prática muito comum em pacientes oncohematológicos. Então, a gente precisa realmente ser treinado o tempo inteiro, esse olhar, quais são os cuidados que a gente tem que ter durante a infusão, o que a gente precisa identificar, porque às vezes o paciente fala, foi só uma coceirinha, e aí você vai, o enfermeiro levanta a blusa do paciente, ele tem muito mais do que só uma coceirinha. Então, precisa ter esse olhar bem cuidadoso, né? A gente verifica sinais vitais, então, como eu disse antes de iniciar o hemocomponente. A equipe do banco de sangue, geralmente, fica nos 10 primeiros minutos, que é o período onde pode aparecer mais rápido alguma transfusão mais grave. Então, eles ficam nos 10 primeiros minutos no quarto, não tendo nenhuma reação, eles vão embora e fica sob a equipe assistencial esse cuidado do hemocomponente, isso. E ao término, se foi tudo bem na transfusão, ao término a gente verifica sinais vitais novamente e verifica se teve alguma outra alteração ou instabilidade que precisa ser comunicada. Super importante isso que você falou. Então, são enfermeiros e técnicos de enfermagem altamente alinhados no cuidado desse paciente, com uma presença bem importante dentro do leito, né? Uma ronda frequente. Vejo que é um cuidado muito complexo e que as pessoas são bastante treinadas para estar com um olhar clínico sobre esse procedimento que tem um risco crítico bem importante envolvido. Que bonito. Com certeza. E falando um pouquinho só dessa ronda que você citou, quando a gente pensa numa transfusão de sangue de hemácias que é mais de 1 hora, a gente precisa, como obrigatoriedade, passar nesse leito
para verificar como que está a infusão, se está infundindo corretamente, se o gotejamento está adequado, se essa transfusão não está correndo mais rápido ou mais devagar do que deveria, até porque a gente tem aquele limite de 4 horas para infundir. Perfeito. Então, a gente não pode acabar nem passando disso e nem correndo devagar demais. Então, realmente, esse é um cuidado crucial que a gente tem que ter nas transfusões de hemácias. Perfeito. E para finalizar, eu acho que a gente falou de hemocomponente, mas um outro risco crítico bem importante uma enfermaria hematológica é o risco de infecção, né? Sim. Os pacientes hematológicos muitas vezes ficam de 20, 30, 40 dias internados, muitas vezes neutropênicos, pancitopênicos, então a gente tem um risco de infecção importante associado. A gente sabe que muitos deles são invadidos com catéter venoso central, e aí a gente tem todo um cuidado com o manejo de catéteres e higienização das mãos associados. Então, se você puder citar assim, 3 cuidados de enfermagem relacionados à prevenção de infecção na unidade hematológica. A gente tem os cuidados que são relacionados diretamente ao paciente, né? Então, a gente incentiva muito a questão de higiene das mãos, não só quando a gente vai acessar o catéter do paciente, mas quando a gente for entrar no quarto e ter contato com aquele paciente, a gente precisa lembrar da higiene das mãos, que é a barreira principal. Então, a gente higieniza as mãos, a gente, quando vai acessar catéter central, ou mesmo que seja um periférico, a gente aqui utiliza o suave alcoólico para a gente fazer a desinfecção do conector, 10 segundos antes de fazer medicação, 10 segundos após realizar a medicação também. Isso é um cuidado para evitar que tenha proliferação de micro-organismos. E o que tiver parado lá no hub do catéter, eu leve para dentro da corrente sanguínea daquele paciente. Então, higiene das mãos e desinfecção do conector são os cruciais nesse sentido. Só que quando a gente pensa numa unidade de pacientes que estão críticos, neutropênicos, que é a grande maioria dos nossos pacientes, a gente tem também o cuidado com a unidade. Então, a unidade de internação, a gente tem o cuidado de ter o filtro EPA em toda a unidade. A gente tem no corredor, a gente tem nos quartos, que aí filtra bastante, diminui a proliferação de bactérias dentro do ar-condicionado, passando para o quarto do paciente. A gente tem a questão de pressão positiva dentro dos quartos, então toda aquela... tudo que está dentro do quarto, ele é jogado para fora no corredor, e o que está no corredor não entra no quarto do paciente, então esse é um outro cuidado que a gente tem. Como unidade, a gente também tem o cuidado de fazer de retirar os micro-organismos que estão na tubulação, então a gente esquenta a temperatura da água do chuveiro, né, do encanamento a mais de 100 graus, e ele acaba matando qualquer bactéria, proliferação que tenha. A gente alinha muito cuidados também com a equipe de higiene, então eles ajudam a gente quando fazem a higiene dos quartos diariamente. Eles são altamente treinados para olhar azulejos, olhar alguns rejuntes que possam estar quebrados ou que possam ter aquele bolor, né, muito comum em banheiros que não tem janela, que é o caso da maioria dos banheiros hospitalares. Então, pode acontecer de ter essa proliferação de bactéria também de fungos, principalmente, né, nesses rejuntes. E eles acionam a gente quando a equipe de enfermagem não percebe, eles têm esse olhar, a equipe de higiene, então, eles também sinalizam para a gente sinaliza a equipe do controle de infecção do hospital, a equipe da manutenção interdita aquele leito para conseguir fazer todo o reparo necessário e evitar uma infecção, por exemplo, por fungo para esse paciente, que poderia ser fatal até, né? Então, os cuidados são inúmeros que a gente tem, tanto de infraestrutura, quanto de treinamento da equipe também em manipular dispositivos invasivos, no manejo com o paciente, nos cuidados com medicações. Nós somos exaustivamente treinados para que a gente tenha um cuidado adequado com esse paciente. Então, acaba tendo, assim, vários fatores que não dá para contar só 3, mas são muitos que são extremamente importantes para esse paciente. Achei super interessante trazer a equipe de higiene a nosso favor, né? Sim. Então, para que sejam treinados para ter esse olhar voltado à segurança do paciente junto com a gente. Que interessante. Se pudesse, a gente falaria sobre controle de infecção aqui o dia inteiro. O dia inteiro, Foi um prazer, Gabi, estar com você. Muito parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.